Lula começa o ano com um desafio da troca de ministros. A gente retorna a Brasília com o repórter Igor Damasceno. Quais deles, Igor, pretendem deixar o cargo e o governo já se movimenta para definir os substitutos, né? Pois é, Tiago, o presidente Lula se prepara para uma verdadeira dança das cadeiras na esplanada dos ministérios. Inclusive, Lula chegou aqui em Brasília no início da noite de hoje. A previsão é que ele voltasse para a capital federal somente no dia de amanhã. Lula passou o recesso de Ano Novo no litoral do Rio de Janeiro, mas antecipou a volta ao trabalho justamente por causa dessa situação. O que acontece? 2 ministros do governo federal já sinalizaram ao presidente que pretendem deixar o governo federal o quanto antes. Eu estou falando do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No caso de Lewandowski, essa saída pode ser que ela aconteça ainda nesta semana, na sexta-feira. Lewandowski já sinalizou a alguns secretários dentro do Ministério da Justiça que ele pretende, então, deixar o governo federal o quanto antes. Esses secretários tem orientado o Ricardo Lewandowski a permanecer no governo pelo menos até o fim da tramitação da PEC da Segurança Pública. Mas o texto ele caminha a passos lentos, ainda tem um longo caminho a percorrer dentro do Congresso Nacional e o ministro tem pressa para deixar o governo federal. Agora, no caso de Fernando Haddad, há um conflito. Haddad, quando foi falar para Lula que pretendia deixar o governo em fevereiro, ou seja, no mês que vem, o presidente disse que tinha planos para Fernando Haddad. O plano A era o seguinte: lançar Fernando Haddad como o candidato do PT pelo Senado no estado de São Paulo. E o plano B, que Haddad disputasse o governo do estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. O conflito ele começa quando Haddad disse que não pretende se lançar a nenhum cargo eletivo, tampouco continuar no Ministério da Fazenda. Ele disse a Lula que pretende ajudá-lo na campanha eleitoral deste ano, só que nos bastidores, e não à frente do Ministério da Fazenda ou como candidato em algum cargo eletivo. Lula disse que respeita a decisão de Haddad, que ele é dono do futuro dele, mas que ainda precisaria ter mais uma conversa com o ministro. E essa conversa deve acontecer ainda nesta semana, segundo contaram as nossas fontes lá no Palácio do Planalto. Mas não é só isso. Esses 2 ministros, a saída deles já é dada como certa, mas pelo menos 18 ministros do governo federal podem pedir exoneração até abril deste ano. Isso porque eles pretendem se candidatar nas eleições deste ano e pela lei eleitoral eles precisam pedir exoneração para então serem candidatos confirmados. O prazo máximo é o início de abril. Então, uma verdadeira dança das cadeiras que deve acontecer na esplanada dos ministérios e Lula já começa então a trabalhar para os substitutos desses ministros que vão sair. Na última reunião ministerial do ano, Lula já começou a falar, olha, quem vai sair fala logo, justamente porque ele precisa decidir os substitutos. No caso de Fernando Haddad, quem deve assumir o Ministério da Fazenda é o número 2 da pasta, o secretário executivo Dário Durigan. Ele que já acompanha Fernando Haddad já há algum tempo e tem então ali uma certa autonomia, tem um conhecimento de como que a equipe econômica do governo federal nesse momento. Mas agora Lula começa a focar nos substitutos desses ministros que vão sair, viu, Tiago? É isso, Igor Damasceno, estamos de olho nessa reforma ministerial, então a expectativa para ainda nessa semana a saída de Ricardo Lewandowski, até daqui a pouquinho. Deixa eu começar esse giro pela Dora Kramer. Ô Dora, até abril a gente vai ver essa novela de quem vai, quem não vai, quem sai, quem não sai, mas no caso de Ricardo Lewandowski não tem nada a ver com as eleições. Mais ou menos, Tiago, não tem a ver mais ou menos, porque a decisão do ministro Lewandowski de sair é uma decisão tomada de comum acordo, porque ele também não ficaria num ministério em que vai ser desmembrado. O presidente Lula já tomou essa decisão, vai fazer disso uma bandeira de campanha, vai ser desmembrado entre Justiça e Segurança Pública, que foi a bandeira de campanha da eleição anterior, mas o primeiro-ministro Flávio Dino era contra, impôs essa condição, que não houvesse essa divisão para assumir, e o ministro Lewandowski também
era contra essa divisão. Então, seria muito constrangedor ele ficar ali no Ministério com essa bandeira sendo defendida de maneira explícita. Além disso, por parte do governo, está muito claro que o ministro Lewandowski não tem temperamento nem perfil adequado para o que o governo precisa, que é um embate em torno da segurança pública. A gente viu o desempenho do ministro Lewandowski, que realmente é uma pessoa com um perfil mais afeito ao cargo anterior, que era ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não é uma pessoa, como foi o Flávio Dino, do embate político. Então, é uma decisão, assim, muito tranquila. Começam a circular histórias de que o presidente faria força para ele ficar. Não, nada disso, e não tem nenhum contencioso nessa história. A saída do Lewandowski atende o interesse de ambas as partes, do ministro e do presidente. Quanto ao restante dos ministros, deve sair metade do ministério, são sucessões tranquilas, porque a expectativa é que assumam os segundos secretários gerais da pasta, exemplo do que falou o Igor sobre o Ministério da Fazenda, e esse pessoal todo que sai é um reforço na campanha eleitoral, claro, porque o único que pode, porque ninguém impõe qualquer reparo, o único que pode abusar e usar de modo explícito da máquina pública é o presidente da República, que tem feito isso desde o ano passado. Então, ele faz do governo um palanque, mas os outros ministros não poderiam fazer isso, né? Até porque estariam impedidos legalmente de se candidatar. Agora, o quanto antes saírem, melhor para a campanha, melhor para o reforço de campanha do presidente Lula, uma vez que há ministros de vários estados, e isso significa, sim, um reforço nos palanques estaduais. Agora, Kobayashi, falando sobre a segurança pública, esse desmembramento de uma pasta como essa, num último ano de um mandato, será que na linha de frente isso vai ajudar alguma coisa? Vai ajudar em relação às pautas do Congresso, Thiago, porque é preciso que o governo esteja mais presente no Congresso Nacional, através de um ministro, né, com esse status de ministro, para debater PEC da segurança, que era uma prioridade e tem grande resistência, principalmente de acordo com as opiniões dos governadores, que entendem que a PEC tira alguma competência das suas polícias, as polícias civil e militar, que são dos estados, né, segundo o que diz a Constituição, e a própria CPI, que investiga crimes organizados, tem diversas pessoas que sendo convocadas. É preciso que o governo se faça mais presente no tema que vai ser determinante para as eleições 2026. E o ministro Lewandowski, como ministro da Justiça e com o rótulo de ministro do Supremo Tribunal Federal que era, ele não tem essa cara de alguém que é da área da segurança pública. Por isso que um dos cotados aí para substituí-lo é justamente o chefe da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que é delegado de carreira, teria ali muito mais currículo e até linguajar para falar sobre os temas de segurança. Talvez seja uma das apostas do governo, vez que o ministro Lewandowski deixará o cargo. Ora, no radar da Denise está o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já de olho no que isso pode provocar no mercado financeiro, uma substituição eventual. Denise. Olha, Thiago, se for Dario Duriga, não deve causar maior problema no mercado financeiro, porque ele já tem, inclusive, substituído o ministro em vários eventos junto ao mercado financeiro, a Associação de Bancos. Isso até a gente já comentou antes da virada do ano, da presença mais constante dele. E ele também tem sido interlocutor das pautas econômicas no Congresso. Ele tem essa articulação política, claro que sofre as mesmas críticas que Haddad em relação às propostas, às medidas que são apresentadas, mas ele não provocaria nenhum susto aí no mercado financeiro, e a impressão que se tem é que Haddad está tomando uma decisão pessoal dele, não teria tanto caráter político. Ele tem deixado muito claro que ele não teria interesse em se candidatar ao Senado ou ao governo do estado de São Paulo. Ele já não foi bem sucedido em eleições anteriores, lembrando que ele foi candidato à presidência, ele não conseguiu se garantir com uma reeleição à prefeitura de São Paulo e também perdeu na disputa com o Tarcísio para o governo aqui de São Paulo. Então, talvez haja um certo desgaste dele em relação a isso, mas o PT, o governo, precisa de um palanque forte aqui em São Paulo. Então, vamos ver como será a configuração desse palanque no estado de São Paulo, o candidato ao Senado e também o candidato ao governo. Agora, em termos de economia, deve seguir a mesma política econômica, com os mesmos desafios e as mesmas posições do governo.